Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jailton mais uma vez. Vamos dar continuidade então às nossas aulas da disciplina de parasitologia. Hoje a gente vai falar então sobre o subfilo Sarcodina e a gente vai falar sobre a entamoeba e as amoebas. Vamos iniciar então. Então hoje a gente vai falar sobre as amoebas, que está aqui dentro do filo Sarcomastigófora, que a gente falou também na aula passada, o filo Sarcodina, subfilo, a ordem, a Hemobida, a família Entamoebidae e aqui os gêneros da Entamoeba. E a gente vai ver aqui as espécies da Entamoeba stolística, a Entamoeba dispar, a Entamoeba coli e a Entamoeba hartmanni. Então aqui a gente vê que as entamoebas elas são protozoários e elas podem viver em inúmeros habitats, desde vida livres, parasitas, comensais e vida livre que são eventualmente parasitas. Então de vida livre vai ter vários gêneros de espécies. As que são parasitas obrigatórias, a entamoeba stolística, as comensais, entamoeba coli, a dispar, a hartmanni, a gengivalis, tem a Endolimax nana e a Iodamoeba bushli. E aí tem as de vida livres que também podem ser parasitas, que é a Acanthomoeba, que são os gêneros, e a Naegleria. A morfologia. Geralmente elas vão apresentar então duas formas, a forma cística e a forma trofozoítica. Na forma cística vai ser uma forma de resistência, que também é a forma infectante. Os cistos são esféricos ou ovais, que medem em torno de 8 a 20 micrômetros de diâmetro. Possuem 4 núcleos, com cariossoma pequeno, central e a cromatina periférica. A gente vai ver que alguns podem chegar até 8 núcleos. A segunda forma é a reprodutiva, ou também chamada de trofozoítica. Ela já é maior, ela vai medir em torno de 20 a 40 micrômetros, mas pode chegar também até 60 nas formas obtidas nas lesões tissulares. Geralmente possuem apenas um núcleo, que vai ser bem nítido nas formas coradas e pouco visível nas formas vivas. Examinado a fresco, ela mostra-se pleiomórfica, ativa, alongada, com emissão contínua e rápida de pseudópodes, que são grossos e hialinos. Costuma imprimir uma movimentação direcional, parecendo estar deslizando em uma superfície. Aqui então a gente tem o ciclo de vida, então o hospedeiro ele vai carregar em si a forma trofozoítica, aí nas fezes ele vai mandar o cisto vai contaminar águas e alimentos e o ciclo vai continuar. Aqui a gente tem então uma imagem de uma entamoeba stolística corada, que daí dá para ver o núcleo nitidamente, e aqui a gente vê um cisto então onde tem 4 núcleos visíveis, que é a forma de resistência. Para ele chegar nesse cisto então, a forma trofozoítica ela vai se dividir por divisão binária e quando ela estiver chegando aí então próximo da fezes ela vai formar a forma pré-cística, que ela vai se preparar para sair do hospedeiro, e aí quando ela sair então ela vai formar a forma cística, que é essa forma a infectante, e quando ela entrar no novo hospedeiro então ela vai formar a forma metacística, que é o desencistamento para formar um novo trofozoíta. Então, o resumo desse ciclo biológico. A via de infecção normal para o homem é a ingestão de cistos, podendo estar em água, em alimentos ou também a ingestão direta, tá? Aí vocês podem usar a imaginação nessa contaminação direta, né? Então, por exemplo, uma pessoa ela vai ao banheiro, não lava a mão, ou também através do sexo, né? Então, dependendo aí
como eu posso falar, né? Do nosso raciocínio aí, né? Como a gente pode imaginar, a pessoa ela também pode ingerir os cistos de outra pessoa. Após a ingestão dos cistos, o desencistamento ele vai ocorrer lá no estômago com ácido, e aí ele é completado no duodeno e jejum, onde ocorre então a colonização do parasito. Então, esse encistamento aí ele vai fazer com que o ácido não destrua. Este se reproduz então por divisão binária longitudinal e o ciclo se completa novamente com outro encistamento do parasita e a eliminação desses cistos nas fezes. E aí, quando a pessoa está com um trânsito intestinal muito acelerado, é possível também achar alguns trofozoítas nas fezes. Tá? Se tiver com muita diarreia, então, aí os trofozoítas eles podem ser eliminados na fezes. Essas amebas elas são eucariotos primitivos, ou seja, elas vão ter o núcleo envolvido então por membrana, porém elas não terão mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, que é aqui o granular, aparelho de Golgi e microtúbulos. Elas terão o núcleo, a cromatina, os lisossomos e alguns vacúolos. A entamoeba histolística, ela causa a doença da amebose. O habitat é o intestino grosso, né, a forma trofozoítica. Locomoção por emissão de pseudópodes. Via de transmissão, ingestão de cistos em alimentos e bebidas contaminadas. O contato oral-anal e o transporte mecânico também por insetos. Morfologia, cistos, metacistos, trofozoítos e pré-cistos. E o parasita, ele é monoxênico porque ele tem apenas um hospedeiro. E a reprodução vai ser por divisão binária. A entamoeba histolística, então aqui na forma trofozoítica, ela vai ter um núcleo pleomórfico, o citoplasma. Ela vai ter dois tipos, o ecto e o endo. Então a gente vê aqui uma parte mais clara que é o ecto e a parte interna aqui, o endoplasma. A ingestão dela é por pinocitose e fagocitose. Vai ter bactérias e as hemácias, que vai ser a forma invasiva. E a multiplicação aí vai ser a divisão binária simples. Então elas podem conter aí, chamam de... Ela vai fazer a ingestão de bactérias e hemácias, e algumas hemácias aí vão formar dentro dessas entamoeba histolística, elas podem formar também vacúolos com grânulos aí da hemoglobina. Os cistos, eles vão possuir de 1 a 4 núcleos, são esféricos ovais, forma de resistência e são eliminados nas fezes. A entamoeba histolística, então o trofozoíto vai ser a forma ativa que vai se alimentar via pinocitose, fagocitose e membranas e se reproduz rapidamente. O metabolismo dele vai ser aeróbico facultativo, que vai ser por microaerofilia, ou seja, eles vão utilizar pouco oxigênio. Principal fonte energética vai ser a glicose, que vai ficar em estoques de vacúolos de glicogênio. Essas manchas aqui, então, são as manchas onde são os vacúolos que são formados com as hemácias que são absorvidas através da fagocitose ou pinocitose. Aqui a gente vê um trofozoíta que é pleomórfico, com grande variabilidade de tamanho e motilidade e a formação dos pseudópodes. Então, aqui, como ele não está corado, está vendo ele na forma viva, né? A gente não consegue ver todas as estruturas que tem dentro dele. Dentro da entamoeba histolística ainda, o mecanismo de transmissão vai ser ingestão de cistos, direta, pessoa para pessoa, indireta, água ou alimentos contaminados. Os cistos são viáveis por até aproximadamente 30 dias no meio externo. Os cistos eles passam pelo estômago. A quitina ela vai ser resistente ao pH do ácido do estômago. Há enzimas digestivas, pH alcalino.
e aí ele faz o desencistamento no intestino delgado, onde já não vai ter mais essa grande quantidade de ácido. E o ciclo vai ser ainda lá na luz do intestino grosso. Então ele vai passar por todo o intestino delgado, chegar no intestino grosso para ele começar a fazer as suas divisões binárias. Caso a pessoa ela faça a ingestão de trofozoítas, eles serão destruídos no estômago com a ação do ácido. A etamoeba histolística, então, o ciclo de vida dele, a pessoa contaminada, ela vai liberar, então, os cistos nas fezes. A outra pessoa ela vai se contaminar, vai ter o desencistamento. Nesse desencistamento aí, ele pode chegar, então, a 4 ou 8 núcleos. Ele vai liberar, então, cada um desses vai formar uma etamoeba histolística. Ela vai se maturar lá no intestino delgado, chegando até ao intestino grosso. Lá no intestino grosso, então, vai ter a formação dos cistos novamente, que vai ser liberado nas fezes. Aqui, então, pessoal, são os vacúolos vermelhos aí, por ingestão das hemácias na forma invasiva, que é o trofozoíta. A etamoeba histolística ainda. Então, o desencistamento ele vai acontecer no intestino delgado, que vai ocorrer a eclosão. O ambiente aqui vai ser em anaerobiose, em torno de 37 graus, que é a temperatura, então, do corpo. Um cisto vai ter aproximadamente 4 núcleos, que vão ocorrer divisões sucessivas, e vai aparecer, então, 8 amebas pequenas, que vai ser a fase metacística, que vão se alimentar, crescer, e lá no intestino grosso, então, vão formar a fase trofozoítica. Então, o habitat dele vai ser no intestino grosso, e o desencistamento vai ser no intestino delgado, e o encistamento vai ser na luz do intestino grosso, aí, já na liberação das fezes. As formas clínicas, então, tem a forma assintomática, onde a pessoa ela se contamina com a etamoeba histolística, e aí ela não vai ter sintoma nenhum. Tem a forma intestinal não invasiva, que a pessoa vai ter dores abdominais, que serão as cólicas, diarreias, que pode ficar crônica, e a forma intestinal invasiva, onde vai ter uma colite amebiana aguda, disenteria grave, as fezes vão ficar líquidas, vão formar então úlceras intestinais e abscessos, e tem a forma extraintestinal também, que ela pode chegar ao sangue e aí ser levada ao fígado, ao pulmão, ao cérebro também e à pele, tá? E aí nesse caso aqui pode levar a pessoa à morte. A etamoeba histolística, então, a amebíase intestinal, ela vai causar diarreias, colite, úlcera, perfuração, a peritonite, a apendicite, e ela também vai provocar amebomas e a forma aguda fulminante, né? Então, ou seja, eles vão perfurar aqui as microvilosidades do intestino, né? E isso aqui pode levar a pessoa à morte, dependendo, então, do grau que tiver essa perfuração. E essa intestinal aqui invasiva, ela pode chegar à corrente sanguínea, levar esses organismos, então, né, os trofozoítas, para o fígado, para o cérebro e para o pulmão. Então, os trofozoítas, eles vão fazer essa adesão. Nessa adesão no intestino grosso, eles vão fazer a lise, ou seja, vai romper as células da mucosa intestinal, vai ocorrer a penetração para a corrente sanguínea e aí vai liberar a citotoxicidade, podendo parar então aqui, ó, como a gente vê na imagem, né, depois dessa adesão e lise, a penetração, eles vão para a corrente sanguínea, podendo parar no fígado, pulmão e cérebro. Como a gente viu aí, para eles fazerem essa invasão no intestino grosso, então,
a pessoa ela precisa estar contaminada há algum tempo, né? Então a pessoa ela vai ter ali os sintomas leves, né? Quando não tem então essa perfuração, ela não vai tomar remédio, o organismo não vai conseguir eliminar esse parasita, e aí ela vai passando para a forma seguinte. Então aí vai ter a forma da adesão, onde ele vai se grudar aí na mucosa do intestino, vai ter a destruição tecidual e depois ele vai se dispersar no sangue. Na adesão, ele vai ser via receptores específicos, células do epitélio intestinal. O processo de destruição, origem do nome, então, histolística, porque é através da ação de enzimas que vai entrar nesse processo as enzimas hialuronidase, as proteases e a mucoplisacaridases, que vai fazer a formação da úlcera típica. A dispersão, o trofozoíta, ele cai na circulação e atinge o fígado via sistema porta, então, aí dos filopódios e da fagocitose. E a formação de abscessos, necrose e até a destruição do sistema porta pode levar o paciente ao óbito. A interação trofozoítas com a célula do epitélio intestinal. A membrana plasmática do trofozoíta ela é composta principalmente por glicoproteínas. As adesinas, aí, que são as proteínas, elas vão conseguir se ligar então à membrana. Receptores para fibronectina e laminina. A interação por membranas das células, que são chamadas de capping e shading de proteínas, que é importante na invasão. Vai ter o turnover, que é o contínuo da membrana plasmática, e os trofozoítas em movimento deixam um rastro. E aí tem as potentes proteases também. Então, essa aí são as interações que os trofozoítas têm com as células do epitélio intestinal, por isso eles conseguem fazer essa penetração. A amebias, então, na forma extraintestinal, elas vão perfurar, então, o fígado e chegar ao fígado, e eles podem desenvolver quadros hepáticos com abscessos no fígado que podem levar à morte do hospedeiro. Aqui a gente vê, então, uma adesão no intestino grosso, uma ulceração, aqui uma perfuração onde eles conseguiram adentrar, e aqui o fígado que ocorreu abscesso e consequentemente levou a pessoa à morte. Aqui a gente vê então, eles conseguem chegar então ao intestino grosso. No intestino grosso eles vão fazer adesão, perfuração e chegar então ao cérebro, pulmão e fígado. A relação parasita-hospedeiro, então o mecanismo de defesa do hospedeiro é a camada da mucosa, que vai ter mucinas, que vai ser um gel aderente que vai prevenir a adesão das células epiteliais e facilita a eliminação do parasita. Tem as glicosidases, aí, que são as enzimas produzidas pelas bactérias da flora intestinal, e proteases do lúmen, que degradam a lectina e a entamoeba histolística. E também tem a resposta imune, né, que o organismo vai desenvolver caso ele consiga fazer essa perfuração. A gente vê então que para ocorrer essa adesão e perfuração, a pessoa ela precisa estar com o sistema imune já está com o sistema imune não tão bem, né, no sistema. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem quadros de diarreia, a flora intestinal dela já é liberada junto, né? Então, através disso, elas já vão ficar um pouquinho mais suscetíveis aí à penetração da entamoeba histolística. Os fatores de virulência do parasita: capacidade de matar e fagocitar células do hospedeiro,
Indução de morte celular de células do hospedeiro por apoptose. Então, ele vai limitar a inflamação e facilitar a evasão da resposta imune. Aí tem as moléculas da membrana do trofozoíta, que são chamadas glicoproteínas. Nesse caso aqui vai ser a específica 35K da Gal Specific Lectin, que é fundamental para uma forte adesão. E também vai ter os glicolipídios, que são os lipofosfoglicanas, que é a quantidade relacionada com a virulência. E tem os fatores líticos também, que eles conseguem fazer essa quebra aí da membrana plasmática das células do hospedeiro. O diagnóstico, então, ele será clínico através do quadro de diarreias e a síndrome do colo irritável. O parasitológico de fezes, que vai pesquisar cisto em fezes sólidas, diferenciar amebas não patogênicas, porque a gente também tem algumas que fazem papel na flora do nosso intestino. Os trofozoítas em fezes líquidas, a cultura de fezes, diagnóstico imunológico e através do teste ELISA para detecção de antígenos nas fezes e para detecção do IgG soro, que vai ter a amebíase invasiva. E tem também o diagnóstico molecular, que é através da PCR, que vai distinguir quais espécies que estão nas fezes. A morfologia das amebas, então elas vão mudar de uma para outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem a comparação do trofozoíta na entamoeba stolística, coli e hartmanni. E a gente vê que o tamanho delas são diferentes, o citoplasma, eles são diferentes, as hemácias, então, aqui, às vezes presentes na estolística, que não estarão presentes nessas duas. A cromatina, então, ela vai ser diferente também, e o cariossoma também ele vai ser diferente. E se for na forma de cisto, né, o tamanho dos cistos também são diferentes, e a quantidade de núcleo também, então, na entamoeba coli, ela é diferente da entamoeba estolística, tendo então 4 na estolística e 8 na entamoeba coli. Então, como fazer esse diagnóstico diferencial entre entamoeba estolística e entamoeba coli? A morfologia dos trofozoítas, então. Então, tem a entamoeba estolística, como a gente viu, então, ela pode ter esses vacúolos das células vermelhas. E a entamoeba coli, então, que não vai ter. Então, consegue diferenciar-se, então, através do exame, uma da outra, por visão, né? O cisto, essa de cima é da entamoeba estolística, que vai ter 4 núcleos, e entamoeba coli, que vai ter 8 núcleos. Né? Aqui a gente consegue ver, então, essa diferenciação dos trofozoítas e dos cistos também. Né? E aí a gente consegue ver também o núcleo, que ele é mais denso aqui na entamoeba coli do que na entamoeba estolística. Aqui a gente vê, então, embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Possivelmente esse aqui é um núcleo, então, de uma entamoeba coli, onde a gente não está conseguindo ver os outros 3 núcleos, mas como ele não tem 4, ele não vai se encaixar aqui na entamoeba estolística. Quando a gente compara, então, a estolística com a dispar, já tem um pouquinho mais de dificuldade aqui, porque tem a variabilidade de patogenia e a origem geográfica. Que foi um dilema aí que durou em torno de 50 anos, e o pessoal achava que era apenas uma espécie, né? E aí a conversão não patogênica, ela uma hora é patogênica, outra hora não é, ela só vai ser patogênica em ação com bactérias, e aí ficou isso por bastante tempo, e aí viram que duas espécies, elas poderiam ser, né, duas espécies morfologicamente indistinguíveis,
E aí os marcadores genotípicos, eles confirmaram que sim, são duas espécies diferentes, porém muito parecidas, e aí, geralmente elas conseguem ser diferenciadas, então, através de marcadores genotípicos. A Amoeba stolística é uma espécie patogênica, enquanto que a dispara ela é uma espécie não patogênica. A stolística ele tem um potencial invasivo e a dispara ela raramente causa erosão na mucosa. A stolística, a virulência vai depender muito da cepa e da resposta do hospedeiro e vai ser menos frequente. E a virulência aqui vai ser 10 vezes, né? A frequência aqui vai ser 10 vezes maior do que na stolística. E os portadores da stolística dispar serão assintomáticos. O tratamento, então, o tratamento da amebíase intestinal vai ser com essas medicações, essa medicação ela vai ter ação somente sobre os trofozoítas, sobre os cistos não. A amebíase tecidual, então, vai ser com essas medicações, e a gente vê que a quantidade, então, ela vai ser diferente em apossologia. Vai ser diferente, então, no adulto para criança. E aí vai ter que se tomar por vários dias para conseguir destruir todos os trofozoítas e a liberação dos cistos. Então, liberando os adultos trofozoítas, não vai ter mais a liberação de cistos. A história natural da amebíase, então. Então, a pessoa ela é infectada por cistos, aí vai ter a pessoa que, mesmo que ingeriu, ele não vai se tornar contaminado, e vai ter as pessoas que foram infectadas. Dentro das pessoas infectadas, vai ter o portador, mas vai ser assintomático, e vai ter o que vai dar os sintomas, né? A disenteria. Dentro da disenteria, então, ela pode se desenvolver em disenteria grave, que pode levar a pessoa à morte. E ela pode também passar, né, fazer a entrada para o sangue, aí, a penetração e parar no fígado e também fazer a necrose do fígado, também podendo levar a pessoa à morte. E o portador, ele pode também permanecer assintomático ou passar para outra pessoa que também vai se tornar assintomático. Ou ele pode ter também sintomas leves e não desenvolver doenças graves, tá? Então, isso aqui é uma história que pode ocorrer naturalmente aí no ciclo da amebíase. A profilaxia e controle. Então, saneamento básico, educação sanitária, tratamento de água, controle de alimentos, tratamento das fontes de infecção, cuidados com higiene pessoal, lavar as mãos. E os portadores assintomáticos aqui, então, estão testando aí vacinas que são experimentais. Os alvos são os trofozoítas, porque os cistos não vão conseguir ser destruídos. E os cistos ele vai impedir o encistamento e o bloqueio da transmissão. A amebíase ela também pode ser uma doença oportunista. Então, as pessoas imunodeprimidas com algum outro tipo de doença, como AIDS ou câncer, elas também podem ser encontradas no solo e na água como bacteriófagas. Elas podem ser parasitas facultativas em invertebrados. E aí elas podem desenvolver essa doença, geralmente quando elas encontram um organismo onde são imunodeprimidos, né? E o organismo não vai atacá-las. Então aqui a gente tem o gênero Naegleria, que é da família Valcamphide, e tem também aqui o gênero Alcantamoeba, que é da família Hartmanellide, e tem também o gênero Balamudia, que é da família Leptomyxide. Tá? Então, aqui, nessa primeira, ele pode se desenvolver como parasita, causando meningoencefalite, que vai ser a amebiana primária.
Essa outra aqui, a Acanthomoeba, ela pode causar úlcera da córnea, formando a ceratite. Pode também causar infecção cutânea crônica. E ela também, juntamente com essa outra aqui, ela pode causar a encefalite amebiana granulomatosa. Aqui são as amebas de vida livre, que são os trofozoítes que vão fagocitar e digerir os micro-organismos. Porém, elas podem, então, se tornar, né, contaminar os vertebrados e causar doenças. Elas são encontradas em todo o mundo, no solo, na água, rios, lagos, piscinas, água encanada. Cistos estáveis podem ficar aí até 8 meses a temperatura ambiente. Na Egléria, contato com a água, contaminação via epitélio neurofaltório, que são indivíduos sadios. E a Acanthomoeba, contato com a água, uso de lente de contatos, contaminação local, via epitélio olfatório e via hematogênica também. E temperatura, dose infectante, imunidade da mucosa, imunodeficiências vão fazer com que elas se tornem, então, parasitas ou não. A Acanthomoeba, ela tem 4 espécies aqui que são preocupantes. Ela vai ter a forma vegetativa e também vai formar os cistos que conseguem, então, fazer esse ciclo. A Acanthomoeba é uma ameba de vida livre potencialmente patogênica quando entra em contato com as pessoas. Então, mesmo sendo de vida livre, ela pode ter esse potencial patogênico. Então, os trofozoítas eles podem se tornar cistos também. E cistos podem se estar transformando, então, no indivíduo adulto. Aqui, então, por exemplo, a pessoa ela vai nadar em uma piscina ou em lago que esteja contaminado com a Acanthomoeba. Vai ocorrer infecção ocular, a ceratites. E aí, se a pessoa ela usar a lente de contato e ela guardar, então, por exemplo, eles podem descistar e transformar no trofozoítas. Eles vão, através de divisão binária, vão criar vários outros aí trofozoítas que podem, então, quando a pessoa colocar novamente a lente de contato, ele vai aumentar, então, essa quantidade aqui na córnea, fazendo com que forme a ceratite, podendo levar até a perda da visão. A patogenia dela, então, vai ser uma infecção ocular, microlesão ou trauma pré-existente, aí, lentes de contato, por exemplo. O contato vai ocorrer a adesão, e aí eles vão liberar, então, as enzimas, que vai ter o efeito citopático, aí vai levar a lesão e a morte celular, através da fagocitose e apoptose. E vai liberar os cistos aí, que vai continuar permanentes aí no globo ocular. Ela também pode chegar, então, à corrente sanguínea, chegando, então, a formar lesões nos cérebros, que pode levar à morte. E elas também podem, né, em pacientes com imunodepressão, além de chegar ao cérebro formando a encefalite, elas também podem gerar lesões cutâneas crônicas, podendo levar também à morte. E a amebíase como doença oportunista, então, a gente tem o gênero na Egléria, que elas são termofílicas, e ela também pode causar meningoencefalite amebiana primária. Também, quando as pessoas estão nadando em um ambiente que esteja contaminado. A patogenia dela, então ela vai causar a meningoencefalite amebiana primária, que vai ocorrer principalmente em indivíduos jovens. É uma doença rara, porém ela é fulminante.
A meningoencefalite necrotizante hemorrágica, mecanismo de invasão, ela vai ocorrer adesão também, proteína formadora de poros, aí ela vai liberar a fosfolipase e outras proteases que vai conseguir então adentrar o sistema circulatório. O diagnóstico então vai ser através do exame de LCR, hemorrágico, neutrófilos, glicose normal ou baixa e proteína elevada. Pesquisa também de trofozoítas no sangue e a ceratite aí, que pode ocorrer também o raspado da córnea e fazer cultura, e também o exame direto aí através da cultura, né? Aqui a gente deixa um meme, né? Tomei água suja e a ameba veio junto, né? Então a gente tem que se preocupar, principalmente quando a gente vai em locais de águas que a gente não sabe ser tratada, né? E, por exemplo, quando a pessoa ela vai à piscina, né? Ela não pode estar com diarreia, né? Porque mesmo que ela não faça, então, as fezes, né, diarreicas na água, liberado então pedaços, né, cistos na água e contaminam-se as outras pessoas, tá? Então a gente fica nessa aula até aqui falando da entamoeba, tá? Até a próxima aula. Lembre-se então de lavar as mãos e não deixar de fazer as atividades, tá? Estudando bastante. Uma ótima semana para todos e novamente bem-vindo à parasitologia, né? Que a sorte esteja ao nosso lado, né? Então, pessoal, abraços, fiquem com Deus, até a próxima aula.